2000, e isso é real de que a questão de que afeta 1 em 200 indivíduos nos países ocidentais, né, englobando duas doenças principalmente, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Diferem em aspectos fisiopatológicos, em partes afetadas do tubo digestivo, seja através de sintomas, curso e tratamento, que falaremos a seguir. Essa incidência da doença de Crohn no mundo, vejam bem no mapa, a gente sabe que no Canadá e Estados Unidos tem uma incidência um pouco maior, mas no Brasil ela vem aumentando com o tempo, né? Os países ocidentais, países do norte da Europa, seja da colônia ibérica, que seja também vem aumentando, e isso se torna interesse mundial em relação à prevalência da doença de Crohn. Na retocolite ulcerativa não se mostra Ô, Carlos, diferente. desculpa interromper, mas os slides não estão passando. Não estão passando? Não. Bem, deixa eu voltar aqui. Espera aí. Passaram agora? Passou? Agora está passando. Então vamos lá. Ok. Voltando, as doenças inflamatórias intestinais, a gente tem como causa conhecidas à esquerda, como vírus, bactérias, causas isquêmicas, outras, mas a gente tem também as não totalmente esclarecidas, como a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. A Pauschite, como uma variação da própria colectomia total, com inflamação na bolsa, real que seja, e até a colite microscópica, como a linfocítica e colágeno, além da doença de BC. Essa prevalência, pessoal, vem aumentando desde o ano 2000, 1 em 200 indivíduos nos países ocidentais, isso vem aumentando progressivamente, e engloba basicamente duas doenças. A gente sabe que tem a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, a gente sabe que também tem a colite não classificada, que em algum momento ela pode virar Crohn ou retocolite ulcerativa. E vai diferir em alguns aspectos fisiopatológicos, dependendo da área afetada pelo tubo gastrointestinal, como sintomas, curso e tratamento. Essa incidência da doença de Crohn no mundo vem aumentando globalmente. A gente sabe que o Canadá e os Estados Unidos têm uma incidência global muito maior, assim como o norte da Europa, os países ibéricos, mas no Brasil, vocês vejam no mapa que isso vem aumentando globalmente, como vem aumentando na Rússia. Então, a gente acha que é uma escala grande em relação a países subdesenvolvidos ou países em terceiro mundo, que começam a ser atingidos, na verdade, pela doença propriamente dita. Na retocolite ulcerativa não se torna muito diferente. Vocês veem de novo uma incidência maior na América do Norte, norte da Europa, mas o Brasil e norte da África se mantendo regularmente aumentando com o tempo. Essa incidência, em menos de 30 anos, paulatinamente vem aumentando. A gente sabe que tem um pico de incidência dos 20 aos 40 anos de idade, mas podem aparecer em pessoas com menos de 20 anos, 15, 10 anos de idade, ou acima de 50 anos, ou 60 ou 70, mais tardiamente. Está aumentando em crianças e idosos. A gente sabe que, pela origem askenazi, se a gente pegar livros antigos em relação à hereditariedade, em genética, pode ter uma predominância, porém, nosso país ele tem uma forma de miscigenação. E essa miscigenação leva a várias culturas, várias raças, vários povos, né, que seja. E, logicamente, tem uma área urbana mais propriamente dita afetada. Essa mucosa inflamada pode ter várias causas, através de uma disbiose intestinal com várias gastroenterites de repetição no passado. A gente sabe que a causa ambiental, mudança ambiental na população, seja com a sua alimentação, seja com mudanças climáticas, seja com mudanças comportamentais, podem alterar essa disbiose. As causas genéticas e as causas hereditárias também podendo ser causas nessa função, nessa forma de apresentação. Entre os fatores de risco ambientais, a gente sabe que o tabagismo ele pode piorar o Crohn, a apendicectomia em 20% a 30%
tem uma associação positiva com o início de doença. Pacientes que têm uma vitamina D baixa, né? Quanto mais hipovitaminose, pode levar a processos inflamatórios, gastrointestinais, que seja. O uso do anticonceptivo oral, né? Contraceptivo oral, tem hoje uma associação positiva com o início da doença, isso faz parte da nossa anamnese, perguntar para os pacientes. Anti-inflamatórios também tem uma associação positiva com o início e curso de doença, uso corrente de anti-inflamatórios e antibióticos, também numa associação positiva, provocando uma disbiose, às vezes um supercrescimento bacteriano, podendo propagar e aparecer a doença. Além dos fatores de estresse psicossocial, depressão, ansiedade na nossa população. Quando a gente vai verificar o porquê dessa camada de mucosa, dessa submucosa, com alteração das células T, com as células regulatórias, seja por relação alérgica, que seja da comida, seja por apoptose, alteração de citocinas na barreira de mucosa, isso pode alterar essa permeabilidade normal, alterar essa barreira, né, causando defeitos menores, aumentar essa permeabilidade e agressão para dentro da mucosa. Então, a gente sabe que vírus, bactérias, que seja, a gente tem as defensinas, mas tem uma hora que essas citocinas não conseguem tolerar essa própria apoptose e essas citocinas se tornam pró-inflamatórias e agressivas. Como fatores significantes na retocolite ulcerativa e na doença de Crohn, é importante diferenciar uma a uma no seu diagnóstico. A gente sabe que a retocolite ulcerativa tem um aspecto difuso em todo o colo ou uma parte do colo, mas não salteado. E a doença de Crohn se frostra, muitas das vezes, uma forma focal, com salteado. As fístulas ou abscessos são raros na retocolite ulcerativa, são mais comuns na doença de Crohn. As estenoses podem ser mais comuns na doença de Crohn, mas são incomuns na retocolite ulcerativa. A gente sabe que o tabagista, né, pode aparecer a doença de Crohn, e muitas das vezes o paciente tem retocolite ulcerativa, é protegido pelo tabagismo. Ele para de fumar e 6 meses depois aparece a retocolite ulcerativa. O sangramento é mais comum na retocolite ulcerativa e o risco de câncer é mais afetado na retocolite do que no Crohn. Quando a gente vai diferenciar uma área da outra, é importante também a gente equacionar que as lesões são salteadas na doença de Crohn. Vocês vejam que uma área sã, uma área doente, né? E a área de desenvolvimento da retocolite ulcerativa é uma área contínua. Ela não tem salteamento, não tem áreas salteadas que estejam sem doença. Então, tem uma área contígua toda inflamatória. A gente sabe que a doença de Crohn tem uma inflamação transmural, ela atravessa a mucosa e submucosa, muscular da mucosa, e a formação da colite ulcerativa pode aparecer úlceras e pseudopólipos, que seja como inflamação. Então, a gente, espectro dessa doença inflamatória intestinal, a gente tem a parte que se falha da doença de Crohn, da retocolite ulcerativa, mas a gente ainda tem a colite não classificada, indeterminada, que pode, às vezes, ficar durante um tempo e, de repente, migrar para uma e para outra. E, para fazer o diagnóstico, é importante que a gente faça uma boa anamnese, perguntas sobre urgência evacuatória, sobre despertar noturno, sobre começo dos sintomas, que seja, se tem alguma relação com outras comorbidades, fazer um bom exame físico, se tem um dedo de luva sangrante, uma retocolite ulcerativa, lembrar que toda retocolite ulcerativa, o reto vai estar afetado. Então, é importante fazer o exame físico, se tem uma plastrão, se tem, na verdade, sinais de hipovitaminose, sinais de desnutrição. Logicamente, testes laboratoriais, imagens radiológicas, endoscópicas e anatomopatológicas, que vamos falar a seguir. O diagnóstico clínico da retocolite não se mudou até hoje, desde a sua origem. É uma diarreia típica com sangue, associado com uma cólica abdominal, mostrando um tenesmo, que é aquele puxo retal, além de uma perda de peso ou um emagrecimento. Os sintomas podem ser sistêmicos de desnutrição, muitas das vezes, dependendo da gravidade da inflamação, pode levar ao megacólon tóxico, que é uma dilatação do colo transverso, que é um caso de abdômen agudo, muitas das vezes perfurativo, com risco de sepsemia, em que o paciente, muitas das vezes, leva a uma colite fulminante e precisa ser operado de emergência. Além de manifestações extraintestinais, que a gente vai falar para frente. A retocolite ulcerativa, ela se desenvolve principalmente como uma proctite, pode chegar a uma proximodite, a uma colite esquerda ou uma pancolite ulcerativa. A gente sabe que há uma distribuição mais ou menos razoável de 30% a 50% nessas duas, né, que seja,
também 30%, e na pancolite, 30%. Há uma distribuição mais ou menos igual. Então, a proctite, somente o reto, a proximaçoidite, o reto e o sigmoide, a colite distal, que é a colite esquerda, e a pancolite. E lembrar que muitas das vezes aparece a backwash ileite, que na verdade é o sangue que cai do cólon direito dentro do ilho distal, camuflando e mostrando, às vezes, aspectos parecidos com a doença de Crohn, mas, na verdade, uma retocolite ulcerativa. E em relação à localização, como eu falei, 30% são proctites, 40% colite distal, colite esquerda, e 30% a colite universal, a pancolite ulcerativa. Mais ou menos igual, né, no que seja. Em relação ao diagnóstico clínico da doença de Crohn, já não é uma diarreia com sangue, mas é uma diarreia que tem uma intensa dor abdominal dependendo da área acometida, às vezes com pseudoobstruções ou estenose. Também uma perda de peso mais favorável, pode aparecer uma febre do tipo inflamatória, além de uma doença fistulizante perianal com abscessos perianais. Esses sintomas variam com a localização de doença, que podem ser, muitas das vezes, inflamatórios, que é uma doença mais leve, porém pode ser mais extensa, pode aparecer fibroestenosante, que é uma doença mais grave, que pode levar ao ato cirúrgico, e a doença fistulizante perianal, enterocolônica, enterocutânea, enterovaginal, enterovesical, que podem ser a passagem da víscera para um outro local. Além das manifestações intestinais, como a gente falou na retocolite ulcerativa, elas também se mostram na doença de Crohn. Essa apresentação clínica continua com uma diarreia, dor abdominal, perda de peso, além de febre e desnutrição, uma inflamatória. A fibroestenosante pode ter uma agudização ou uma cronicidade, levando a uma distensão, uma suboclusão de alça, uma pseudoobstrução ou até uma oclusão intestinal, levando, às vezes, um ato cirúrgico emergencial, e a penetrante chamada de doença fistulizante, cada um com sua classificação, seja na fístula perianal, seja na fístula em outra classificação, em outro local. Isso aqui são exemplos, né, de apresentações. Então, um paciente que, na verdade, tem uma estenose importante em ilho pradelgado, entendeu? Mostrando uma diminuição dessa alça, do calibre dessa alça, devido ao intenso processo inflamatório transmural, levando quase a passagem, ainda sem dilatação montante. Esse aqui já mostrando no meio uma dilatação montante, uma reação fibroestenosante, podendo levar a fibrose. Se já leva a fibrose, é caso cirúrgico que seja. E esse aqui já mostrando abscessos perialça, né? Vocês veem esse verdinho aqui, mostrando múltiplos abscessos, mostrando um plastrão, quer dizer, um paciente que está tendo uma fístula para a região vesical, o paciente está tendo uma fístula vaginal, está tendo uma fístula enteroentérica, né? Que seja, muitas das vezes o ato cirúrgico se mostra mandatório. Na doença de Crohn, há uma distribuição em que a iliocolite é a mais predominante, né? Iliocolo, 40% das vezes, 30% a ileite exclusivamente na válvula secal, a gente tem 25% de colite e, felizmente, 4 a 10% no trato gástrico superior. Por quê? A gente sabe que a doença de Crohn pode aparecer da boca até o ânus, de caráter salteado. Pode ter lesões no esôfago? Pode. Pode ter lesões no estômago? Pode. Pode ter lesões no jejum, no duodeno, jejum? Podem ter, tá? De forma menos frequente que seja. E isso, quando aparece lesões no esôfago, lesões no estômago, por conta de doença de Crohn, é considerado um paciente mais grave, que a gente precisa otimizar o tipo de tratamento. Essa é uma fístula perianal de um paciente que a gente teve na Santa Casa, talvez um dos primeiros pacientes que a gente teve, com plicomas perianais, com drenagem, já com região fístula perianal, com reação de abscesso, necessitando de antibiótico, área muito friável, já mostrando uma fístula lá no alto que drenou. Então, o paciente que precisa da ação proctológica e com apresentação já penetrante. Vejam, as úlceras são importantes para mostrar, a gente tem a região do ânus, tem uma úlcera mais alongada, mostrando uma doença mais grave, que a gente precisa otimizar nosso tipo de tratamento. Esse é um outro paciente com uma fístula enterocutânea, ele abriu na cavidade, vejam que foi após a cirurgia de apêndice, depois de que faz uma apendicectomia e retirado a peça e se descobre que é um Crohn, pode aparecer depois fístula da alça para a pele, é a chamada fístula enterocutânea. É um paciente também que tem que chegar ao quadro cirúrgico para depois tratamento contínuo. Paciente mais grave, paciente com várias fístulas enterocutâneas, intraabdominais,
que precisaram ser drenadas, veja como o tecido se torna friável, formando um abscesso na submucosa por conta de doença fistulizante de APA-PEG. Entre as manifestações intestinais, a gente sabe que tem várias, né? A gente tem principais as da pele, que podem ser o eritema nodoso, principalmente como atividade de doença, e o pioderma gangrenoso, ou seja, uma reação relacionada a aspectos psoriáticos, que seja de psoríase. A gente tem a parte reumatológica, como a sacroileite, espondilite anquilosante, que é a HLB27 do Crohn, né? A gente sabe que artralgias podem aparecer como manifestação em 40% das vezes. A gente tem manifestações oculares, como a conjuntivite, que não melhora, ileite, episclerite, uveíte. A gente tem outras alterações, que é muito comum, a esteatose hepática por má absorção, cálculo renal, cálculo na vesícula, entre outras, por exemplo, cálculos e reações hepatobiliares, como a canalogite esclerosante primária, que pode levar, muitas das vezes, ao colon de carcinoma. Então, lembrar que a trombose venosa pode aparecer como manifestação ou como atividade, a trombose de veia mesentérica portal também como manifestação ou atividade. Então, a gente tem que se deter que a doença pode ter relacionados à doença inflamatória ou relacionados à própria doença. Como manifestações mais frequentes, a gente sabe que já falei, a pele mucosa, o eritema nodoso, o pioderma gangrenoso e aftas orais. Em relação às manifestações articulares, a artrite periférica, a sacroileite, espondilite anquilosante. Entre as oculares, ileite, uveíte, episclerite, hepatobiliar, a colangite esclerosante primária e os cálculos biliares, cálculos renais, manifestações renais, eventos tromboembólicos, né, vasculares, trombose de repetição, que seja, e eventos pulmonares, como a pneumonite obliterante, como cardíacos, uma pericardite, né, constritiva, ou às vezes até neurológicos que sejam. Aqui um paciente da Santa Casa com afta oral, tá, da doença de Crohn. Aqui um paciente também da nossa Santa Casa com sinal de atividade de doença. Veja, isso aqui é um sinal de episclerite. O paciente fica achando que está com o olho vermelho porque dormiu mal, mas isso aqui é aspecto, na verdade, de inflamação na esclera. Um paciente com artrite, edema articular, né, seja das mãos, quer dizer, um fenômeno artrítico da própria doença. Paciente com eritema nodoso, em membros inferiores, é onde a localização é mais frequente, muitas das vezes relacionada à atividade de doença. Paciente com eritema nodoso nos pés, vejam bem também, quer dizer, um fenômeno artrítico, e também com eritema nodoso nos pés. Aqui o paciente com piodermas gangrenosos pequenos, vejam bem, um pioderma maior, aqui um outro maior, aqui mostrando foliculite, repetição, mas a formação do pioderma. Esse aqui é um pioderma mais grave, com ulceração, né, processo ulcerativo na pele, né, que seja como manifestação da doença. Esse é um paciente interessante da Santa Casa, era um paciente com diarreia crônica, com hipertensão e diabetes, em que a residente dermato visualizou essas lesões e visualizou que poderia ter relação com doença inflamatória intestinal. Então, tinha um pioderma gangrenoso, vigoroso nos membros inferiores e na região perivaginal, e isso é uma cicatrização depois do começo do tratamento. Veja uma cicatrização completa do pioderma gangrenoso. Aqui hidroadenites, né, que seja, hidroadenites supurativas, axilares também da própria doença. A espondilite anquilosante, que é a famosa coluna em bambu, o paciente ele vai arqueando, vai perdendo, vai se calcificando, na verdade, perde a flexibilidade da coluna vertebral, ele vai arqueando, arqueando, piorando essa curvatura e piorando o estágio dele inflamatório, relacionado à doença inflamatória intestinal, como manifestação antes ou depois. Aqui aspectos de uma sacroileite, tá? Bilateral, mais à esquerda, e uma espondilite anquilosante, com calcificação da coluna. Aqui um aspecto do espondilite anquilosante lá, uma coluna do bambu já grave, entendeu? Essa coluna vertebral ela perde a sua flexibilidade, barqueando cada vez mais. Aqui sinais de uma colangiopancreatografia, de um paciente que fez uma colangio-ressonância e está em aspectos, na verdade, de uma colangite esclerosante primária, com dilatação, o sinal do terço, né, que seja das vias intra e extra-hepáticas. Aqui mais a montante mostrando o sinal do terço, quer dizer, uma parte dilatada, uma parte diminuída, estenosada, mostrando ser uma colangite
esclerosante primário, manifestação hepatobiliar da doença. Em relação ao diagnóstico endoscópico, a gente sabe que verificar úlceras na mucosa pode ser o começo da doença leve, classificar, na verdade, se é um Maio 1, 0, 1, 2, 3 e 4 na relação endoscópica é importante, porque em vias de tratamento a gente precisa saber se está cicatrizando a mucosa ou não. Esse é um aspecto bem granular, com pedra de calçamento, uma doença de Crohn que já está estenosando uma região do colo. Vocês veem a agressividade, formação de pseudopólipos, uma doença de Crohn extremamente agressiva, transmural, com as úlceras em paralelepípedo. Tá? Essa aqui é uma úlcera mais serpinginosa, que pode aparecer na retocolite ulcerativa, que seja, às vezes, a doença de Crohn, né? Mostrando, na verdade, doença em atividade na mucosa. Aqui outras úlceras espaçadas, menores que aquelas, que não são serpiginosas, mas edema, friabilidade, perda da vascularização, muito característica de uma retocolite ulcerativa mais avançada. Aqui outra retocolite ulcerativa com úlceras, tá? Montantes, que seja, mostrando úlceras determinantes de uma retocolite ulcerativa. Passando para o diagnóstico radiológico, é importante, principalmente na doença de Crohn de Delgado, mas a gente sabe que no passado o Clister era um exame pedido para, na verdade, a gente ver a perda de austrações, ou ver obliterações ou processos inflamatórios que sejam. Ali eu mostrei um Clister opaco normal, né, do paciente normal. Mas isso já é um Clister opaco totalmente alterado. Vocês vejam que há uma tubulização do colo, quer dizer, um aspecto tubular. Ele perdeu totalmente as austrações de uma retocolite ulcerativa grave, em que o paciente ele para de ter diarreia e, na verdade, ele começa a ter constipação intestinal, parada de eliminação das fezes. Então, quadro mais avançado de retocolite ulcerativa. Vocês vejam também no Clister opaco antigo, um aspecto de tubalização, tá? No Clister opaco, que seja mostrando intensa atividade colônica no paciente com retocolite ulcerativa. O transdelgado, ele caiu para a terra para enterografia com ressonância ou tomografia, né? Mas o transdelgado era uma arma que a gente tinha para ver o universo morto, que era o intestino delgado, possivelmente com fístulas ou com estenoses pequenas, um exame demorado, mas difícil avaliação. Mas no passado a gente conseguiu usar para ver uma atividade de doença, por exemplo, na alça de delgado, né? Intensa atividade, que seja uma doença de Crohn no delgado. Vejam bem, e aí se veio o que é padrão ouro ainda hoje, né? Na verdade, a enterotomo ou a enteroressonância, que dá o aspecto melhor espacial de você ver uma estenose longa, né? Aqui uma estenose longa do paciente com doença de Crohn de delgado e secal para ele, aqui uma estenose também longa e formando abscessos, que seja, tá? Da doença de Crohn. Veja bem, aqui uma dilatação da alça, quer dizer, enterotomo mostrando uma dilatação importante da alça com espessamentos de alça da doença de Crohn. Aqui uma área de obturação, quer dizer, com dilatação montante da doença de Crohn, processo estenótico aqui da própria doença, intensa atividade. Paciente com uma estenose também, mostrando uma dilatação que seja para cima, tá? Do processo inflamatório, né, enterotomo. Aqui também uma imagem fazendo uma dilatação montante que seja, né, com processos obstrutivos, muita inflamação de delgado. Outro, com paciente com processo inflamatório, né, às vezes visto no cólon. Não é o melhor exame, mas a gente vê as alças de delgado com os vasos retos, né, se obliterando, chegando para essa alça inflamatória, onde está o processo inflamatório. E passando o exame radiológico, a gente tem a cápsula endoscópica, caso a enteroressonância não veja nada, a coluna não veja nada, não veja aspectos inflamatórios, transmurais que sejam, para a gente poder visualizar pela cápsula. A cápsula ela é ingerida ou colocada por endoscopia, vai com um cinto em que capta essas fotos que são tiradas, mais ou menos 13 a 15 mil fotos no tubo gastrointestinal, é eliminado nas fezes, depois é mandada para o laboratório, e é uma avaliação dessas fotos no decorrer de até o paciente eliminar. Ele fica com esse registro na cintura, né, que seja, para registrar, e essas são as fotos. Pode mostrar um edema vilositário, uma úlcera grande, ou até uma estenose, quer dizer que seja importante que antes de fazer a cápsula, que a gente faça uma ressonância para ver se não tem nenhum processo de estenose no local.
Vocês vejam que as úlceras se aparecem às vezes, e a grande desvantagem, a vantagem da cápsula é o universo morto, mas também tem sua desvantagem, que a gente não consegue biopsiar que seja. Isso aqui é a imagem da cápsula com ilho proximal com uma úlcera linear, né, recoberta com fibrina, que, na verdade, não foi visto por uma colonoscopia. Foi também, na verdade, com intenção que a enteroscopia por duplo balão fosse um exame que fosse juntar o fato de você fazer uma endoscopia do delgado com possibilidade de biópsia, uma enteroscopia do balão, que você vai insuflando o balão e vai entrando com o endoscópio para visualizar o delgado, né? Porém, é um exame de difícil acesso, muito caro, pouco acessível, que leva muito demorado a fazer o exame, às vezes 2, 3 horas que seja. Mas muitas das vezes se consegue fazer através da cápsula ou através da enteroscopia do balão diagnóstico. Como 4, uma doença de BC, que pode parecer uma doença inflamatória, mas a biópsia saiu como uma doença de BC. 5, apareceu sim uma doença de Crohn. Aqui, um aspecto de uma úlcera no jejum, na verdade, faz o diagnóstico diferencial, não era uma úlcera da doença de Crohn, mas, na verdade, uma úlcera por anti-inflamatórios, uso crônico de anti-inflamatórios. No 7, uma gastroenterite eosinofílica, quer dizer, acúmulo de eosinófilos, camuflando uma doença inflamatória. O divertículo de Meckel, que aparece em pessoas de idade menor, adolescentes, crianças, e até uma anticepção, quer dizer, a alça entrando dentro da alça. Então, é importante que a gente faça o diagnóstico diferencial, porque nem tudo é doença de Crohn, né? É importante perguntar, fazer a anamnese, na verdade, fazer uma recoberta perfeita do que se está analisando. E no diagnóstico complementar laboratorial? Um bom hemograma para a gente verificar se tem fatores de má absorção, seja com anemia, com uma leucocitose, pelo uso de corticoide, ou processo infeccioso, ou até uma plaquetocitose, quer dizer, com uma plaqueta muito alta, que mostra o processo inflamatório. O VHS está aumentado, o PCR está aumentado. Lembrar que 30% das vezes o PCR está normal, não quer dizer que o paciente não esteja em atividade. A cinética do ferro e a vitamina B12, o ácido fólico, para ver se tem critérios de má absorção. A vitamina D, logicamente, a gente sabe que a desnutrição e a doença inflamatória ativa pode levar a níveis baixos de vitamina D, que a gente precisa suplementar. A albumina baixa, que o paciente está desnutrido. Verificar o hepatograma, fosfatase alcalina e gama-GT, para ver se o paciente não tem uma colangite esclerosante primária, com elevação dessas duas, além de fatores hepáticos, né? Bilirrubina total, direta, indireta e transaminase. Lembrar que a pessoa pode ter uma doença hepatobiliar em conjunto. Nos exames de fezes, um bom parasitológico para afastar, mas também a toxina para clostridioides difícil é importante, que às vezes o paciente pode ter um clostridio difícil por esse tipo de bactéria e camuflar o quadro de diarreia crônica, principalmente o paciente que sai de uma internação. O EAF era mais usado, mas a gente ainda verifica, mas verifica que tem muco, tem pus, não ajuda muito no diagnóstico, na verdade, de você pensar que é uma doença intestinal inflamatória, né? Mas verifica se está tendo sangue, né? Um exame não invasivo, através do exame de fezes. E a calprotectina fecal, que pode mostrar, na verdade, uma efetividade ou uma inespecificidade, que seja, pode ajudar, na verdade, no comparativo de verificação de atividade, mas principalmente para você diferenciar se tem uma síndrome do intestino irritável ou uma doença inflamatória intestinal. O diagnóstico sorológico já foi usado há mais tempo. A gente sabe que o PANCA está relacionado com 60% de especificidade e sensibilidade para a retocolite ulcerativa, o ASCA para a doença de Crohn, 60% a 50%, o anti-OMPC, o anti-I2, Pseudomonas fluorescens, e o anti-CBI1, menos usados frequentemente a nível de trabalho de pesquisa. A gente sabe que o trabalho do Peters, né, em relação à acurácia diagnóstica da retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, mostrou que o ASCA é mais sensível e específico para a doença de Crohn e o ANCA mais sensível e específico para a retocolite ulcerativa em trabalhos, na verdade, diagnósticos. Então, é importante naquele paciente você não ter, não ter certeza em relação ao seu diagnóstico. E vejam bem, a gente sabe que o ASCA e o ANCA participam desse processo, né, de estar alterado numa fibroestenose, num processo inflamatório de delgado, ou até no paciente pós-cirúrgico que seja.
Qual é o desafio ao diagnóstico, né? Na verdade, é verificar a apresentação aguda da doença e verificar se o paciente está tendo red flags da própria doença. Lembrar que o uso de anti-inflamatórios e antibióticos podem camuflar e fazer você pensar que o paciente tem uma doença intestinal inflamatória. Verificar se teve uma recente hospitalização e uma viagem, que seja, né? Que pode camuflar e ser, na verdade, uma infecção bacteriana, que seja, uma contaminação, que seja. A gente sabe que já tem uma parcela aparecendo no início súbito em idosos, talvez por uma abertura imunológica. Isso a gente viu na COVID. Retrocolites ulcerativos aparecendo em pessoas que nunca tiveram sintomas, por uma reação imunológica que seja. E achados patológicos inespecíficos. Isso ainda é um desafio diagnóstico, às vezes com pobreza na patologia, mas com sintomas. A gente sabe que 20% dos pacientes com doença de Crohn não apresentam granulomas na sua lâmina histológica. Falando um pouco de tratamento, o tratamento é clínico e cirúrgico. É importante que a gente verifique a janela de oportunidade, que faça o diagnóstico. A gente fala sempre de 2 M's, é o momento do diagnóstico, o momento que você tem que monitorizar, porque a progressão da lesão digestiva e a não visualização da progressão da doença pode levar a fatores estenóticos, pode levar a fístulas, abscessos e até processos cirúrgicos de estenose. Então, é importante que a gente verifique, entenda e faça o paciente entender que a doença é degenerativa e, na verdade, ela pode ser progressiva. Essa inflamação crônica recorrente é um fator-chave no desenvolvimento de dano e que pode levar a uma incapacidade, pode levar, na verdade, uma inflamação, uma incapacidade e até complicações a longo prazo. E quais são os objetivos do tratamento? Logicamente, induzir e manter a remissão. Uma remissão bem feita é sempre um fator primordial para você mostrar para o paciente que a doença está em remissão da doença. Evitar complicações a longo prazo, curto, médio prazo, né? Atos cirúrgicos, abscessos perianais, fístulas perianais têm que ser corrigidas, estenoses que seja. Melhorar a qualidade de vida. A gente sabe que o IBD preconiza nos traz 2 agora, no último item, em 2021 para 2022, em que uma melhora da qualidade de vida é uma melhor remissão, melhor resposta, melhora das provas de atividade inflamatória e, consequentemente, uma melhora da qualidade de vida. Restaurar e manter o bom estado nutricional. Isso é importante no paciente com doença inflamatória intestinal, né? Estar nutrido melhora a qualidade de vida, né? Limitar a extensão da cirurgia. Cirurgias, na verdade, menos extensas, porque pode levar a intestino curto, que seja. E importante, a cicatrização da mucosa. E quais seriam os benefícios da cicatrização da mucosa? Uma redução de hospitalizações, uma redução de cirurgias, uma remissão clínica livre de corticoides, muito importante no tratamento. Quanto menos corticoide, melhor para o paciente. Uma prevenção de recidiva endoscópica em uma população pós-operada, quer dizer, pacientes não recidivando endoscopicamente, sim, podem melhorar pós-cirúrgico. E a cicatrização da mucosa pode ser a chave para mudar o curso da doença de Crohn. Quanto mais cicatrizado, melhor a resposta na doença inflamatória intestinal. Em relação ao tratamento, a gente tem os salicilatos, como a sulfasalazina, mesalazina nas suas apresentações orais, enemas e supositórios, os corticoides na apresentação venosa e oral, e muitas das vezes enema retal, a azatioprina, 6-mercaptopurina, metrexate, ciclosporina, que são os imunossupressores no tratamento, seja ponte como no tratamento da doença inflamatória intestinal, em comoterapia com o anti-TNF. Os anti-TNF foram as principais drogas do começo do tratamento, como o infliximab, o adalimumab, depois o certolizumab e agora o golimumab, mais recente aprovado para retrocolite ulcerativo. A anti-integrina alfa-4-beta-7, o vedolizumab, que é uma droga seletiva, mais restrita ao colo, mas tem uma ação no Crohn de colo delgado, mas, na verdade, eficaz e segura, mas uma droga seletiva, não sistêmica. O anti-interleucina 12-23, que é o estequinumab, também mexendo com o mecanismo inflamatório das anti-interleucinas, uma droga eficaz e segura. E as biomoléculas, moléculas pequenas, que são as únicas drogas orais, que é o tofacitinib, que é uma droga oral, uma biomolécula
usada no tratamento aprovado para a retocolite ulcerativa. Quando você vai avaliar, né, a retocolite ulcerativa e seus tratamentos, a gente sabe que uma região baixa, proctite, principal em tratamento é usar somente supositório, mesalazina de 1 a 2 gramas, aprovado pelo ECO. Se você tem uma colite distal, você pode acrescentar, na verdade, a mesalazina oral, né, com a mesalazina retal, que seja, né, o oral, medicilatos, né, podem não ser muito efetivos, então você usa via retal e via oral, e quando você tem uma colite extensa, muitas das vezes ou você usa somente oral ou acresce, né, com mesalazina retal, que seja o tratamento de manutenção. Então, a mesalazina é a primeira opção na retocolite ulcerativa, junto com a sulfasalazina, e essa combinação tópica oral, às vezes, se sabe necessária na colite esquerda ou na pancolite, e, logicamente, doses maiores orais para induzir uma remissão. A doutora Nana Schwartz, né, na verdade, ela descobriu que a sulfasalazina poderia melhorar a doença inflamatória intestinal. Na verdade, começou a reparar que pacientes com artrite reumatoide e que melhoravam, era indicado a sulfasalazina para melhorar os fenômenos artríticos, tinham diarreias. E quando usavam sulfasalazina, melhoravam a diarreia. E aí foi descoberto a retocolite ulcerativa e que a sulfasalazina poderia ser usada, na verdade, na evolução da terapia da doença inflamatória retocolite. Os corticoides para tirar da fase aguda, mesalazina como tratamento de manutenção na doença leve e moderada, e aí vieram depois os imunossupressores e até os imunobiológicos como tratamento da doença. Os 5-asa aminosalicilatos, né, que é a sulfasalazina, né, e a mesalazina, ela tem suas apresentações, como nós falamos, tem apresentações orais, em enema e retal, a gente tem a sulfasalazina somente oral, a gente tem a mesalazina que pode ter uma liberação de microgânulos, né, que é o pentasa, que vai se dissolvendo pelo tubo gastrointestinal, né, fazendo um equilíbrio na liberação pelo tubo gastrointestinal. Corticoides, né? Os corticoides, principalmente, são uma grande arma para tirarmos da fase aguda o paciente, faz uma reação anti-inflamatória importante, logicamente, o corticoide não é para ser usado para a vida toda, mas para tirar da fase aguda, que seja, mas tem problemas. O uso crônico do corticoide, ou uma inércia clínica, ou então uma intratabilidade do paciente, ou então o uso muito largo do corticoide, pode levar a efeitos colaterais, como o hirsutismo, né? Efeitos, tem o microfone aberto aí, gente, por favor, vamos fechar. Na verdade, em pele, pode levar a estrias que sejam, osteoporose em 50%, acne severas, inclusive cataratas que sejam. As estrias, de novo mostrando para vocês, uma síndrome de Cushing, né? Uma face em lua, né? Meia lua, mostrando face de Cushing, paciente usando corticoide a longo prazo, glaucomas, úlceras gástricas pelo efeito de corticoide e até fatores de irritabilidade, aumento de depressão, né? Alteração comportamental, de estresse, irritabilidade e distúrbio no sono. Os imunossupressores é outra arma, como a azatioprina, 6-mercaptopurina, o metrexato usado mais na artrite reumatoide, mas a gente pode usar na doença de Crohn, e a ciclosporina como ponte, né, que seja. Ponte numa retocolite ulcerativa muito aguda e com muita hemorragia, para a gente usar o anti-TNF, que seja outra droga. E as diretrizes do ECO de 2010 já falavam desse statement 5F. Os pacientes com características clínicas que sugerem um pior prognóstico, atualmente parecem ser os pacientes mais adequados para a introdução precoce de tioporinas, metrexato, junto com a terapia biológica ou moléculas pequenas. Então, mostrando que o paciente com pior prognóstico, a gente precisa subir a escala de tratamento e verificar quais os pacientes que estão precisando de um tratamento mais agressivo e mais precoce. A junção das duas. E quem seriam os pacientes com mais doença e precisando de um tratamento mais precoce que seja? O paciente jovem, abaixo de 40 anos, que já tem uma doença perianal diagnóstica, que tem uma doença iniciando com um quadro mais grave, de perda de peso, mais 5 quilos e necessidade de corticoide, ou uma estenose ao diagnóstico. Se você tiver 3 desses fatores ou mais, você tem um valor preditivo de mais de 90% que o paciente precisa de um tratamento mais precoce e eficaz na doença inflamatória intestinal.
Vamos falar agora da cereja do bolo do tratamento, que é a terapia biológica. A gente sabe que tem citocinas pró-inflamatórias e a gente tem interleucinas, na verdade, anti-inflamatórias. O TNF-alfa ele é muito frequente na mucosa gastrointestinal, mas a gente também tem as interleucinas 12, 12, 23 e outras que fazem uma ação, na verdade, na mucosa intestinal. Quando a gente fala de TNF, que é o mais frequente na mucosa, a gente tem, na verdade, o infliximab, tá? Que a gente vai falar mais a miúde, o adalimumab, a gente tem o certolizumab, que seja Pegol, que são os 3 aprovados para a doença Crohn, o infliximab, o golimumab e o adalimumab também aprovados para a retocolite ulcerativa, e o golimumab aprovado somente para a retocolite ulcerativa. Falando do infliximab, é um anticorpo monoclonal quimérico, inibidor do TNF-alfa, ele não é totalmente humanizado, tem a fração do rato, aprovado para a doença de Crohn em 98, uma aprovação em 2001 no Brasil, e é aprovado também para a retocolite ulcerativa em 2006 e na doença de Crohn pediátrica. Né? A administração endovenosa, monitorada em cerca de 2 a 3 horas, em que você começa 5 miligramas EV na semana 0, 2 e 6, essa aqui é a indução, semana 0, primeira semana, 2 semanas depois a segunda infusão, e 4 semanas depois da segunda, terceira infusão. E depois, a cada 8 em 8 semanas, seguindo a manutenção, podendo ser otimizado o tratamento mensal que seja. Há drogas no Brasil que só tem endovenosa, lá fora já tem estudos com ela, droga subcutânea que seja, ainda não chega no Brasil ainda, mas ela é diluída em soro fisiológico, 250 de soro, né? E é de acordo com quilo-peso, sempre de acordo com quilo-peso a infusão. O adalimumab, na verdade, ele é totalmente humano, é um anticorpo monoclonal que não tem a fração do rato, não tem os 75% humano, 25% do rato, como é infliximab, é totalmente humanizado, anti-TNF-alfa, tem uma meia-vida de mais ou menos 2 semanas, por isso que a aplicação é feita de 2 em 2 semanas. É uma injeção subcutânea que pode ser feita pelo próprio paciente, que é como se fosse uma injeção de insulina de 2 em 2 semanas. Aprovado no Brasil para Crohn em 2007 e para retocolite ulcerativa em 2015 no Brasil. É uma droga subcutânea, como vocês estão vendo aqui, feita numa injeção de insulina, em que a primeira dose é feita 2 no abdômen e 2 nas coxas, depois a segunda dose é feita uma no abdômen e outra nas coxas, e depois, a partir da terceira dose, você escolhe uma no abdômen ou nas coxas, em relação à infusão. Na semana 0, são 4 seringas, né, de 40 miligramas, totalizando 160 miligramas. 2 semanas depois, você passa para 80 miligramas, semana 2. Na semana 4, para 40, e vai seguindo correntemente a manutenção, 40 miligramas de 2 em 2 semanas. Então, semanas alternadas, tratamento contínuo. Podendo ser otimizado de 7 em 7 dias semanal. E qual seria a questão dos eventos adversos associados à terapia de TNF? A frequência estimada em eventos adversos, tem que suspender a terapia, é a frequência de 10%, não muito grande, né? Mas reações infusionais podem chegar até 20%. Reação lupus-like, parecendo lupus, né? Vermelhidão, racho cutâneo, em 1%. Uma infecção grave em 3%, uma infecção de via aérea, de aminofaringite, que seja. Tuberculose, ainda um dado subdiagnosticado, mas uma fração de 0,05%. A gente sabe que o Brasil é um país em que a incidência de tuberculose é muito grande, né? A gente tem, por exemplo, o Rio de Janeiro, né, como a maior incidência em relação no país e a comunidade da Rocinha, que é uma favela conhecida no Rio de Janeiro, né? O linfoma não Hodgkin, 0,06%, esclerose múltipla, insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, relatos de casos. Então, quais seriam as indicações da terapia biológica, né? Quando usar? O paciente que está refratário a corticoide, ou que está corticoide dependente. Então, ele não responde ao corticoide, ou está corticoide dependente. Chega naquela dosagem de 20 miligramas, não consegue tirar o corticoide. Se o paciente tiver fístula perianal, que você faz drenagem, coloca ceton muitas das vezes, procedimento pela proctologia, antibioterapia e usar terapia biológica para melhora do quadro, principalmente com anti-TNF. É muitas das vezes uma intervenção que pode parecer que tem que ser feita precoce, um top-down, tá?
nas indicações. Paciente com doença retal severa, com estenose retal, processo inflamatório que seja, uma doença extensa de Delgado, severa no trato gástrico superior, como no esôfago, no estômago. Lembrar que o Crohn pode atingir da boca até o ânus. Pacientes mais jovens, úlceras profundas de colo, né? Paciente com doença muito grave, de Colby-Stones, lesão perianal, como a gente falou, ou doença estenosante penetrante precoce. A abordagem atual do STEP-UP, né, de terapia da doença de Crohn, é importante você classificar na pirâmide, em que você pode ter uma doença leve, uma doença moderada, grave, uma doença severa. Uma doença leve, você pode somente tratar, muitas das vezes, com salicilatos, hoje menos, né, ou até a budesonida, nos casos leves, mas muitas das vezes vai evoluir por imunossupressor ou para tratamentos com corticoide, ou até antagonistas de anti-TNF, imunobiológicos, ou numa colite severa do Crohn, ou uma doença de Crohn severa, que pode levar à cirurgia, pode levar a ciclosporina como ponte, mas principalmente antagonismo de TNF ou outras drogas, como o estequinumab, que é antitericina 223, ou o vedolizumab, que é uma antiintegrina alfa-4 beta-7. Há uma expectativa de tratamento que muitas das vezes pode ser top-down ou step-up, né? Na maioria dos casos, a terapia é escalonada, em que você pode começar com corticoides salicilatos, passando em imunossupressores, tentando chegar na terapia biológica, evitando assim a cirurgia, mas às vezes é evitável, ou às vezes você tem que mudar a tua pirâmide, em que você tem que começar já com uma terapia biológica que seja, ou já começar com um ato cirúrgico, tá? E, na verdade, ir descalonando esse tipo de paciente. Quando o paciente tem que inverter, ele precisa daquele ato cirúrgico naquele momento para melhorar. Mas pode começar com uma terapia biológica logo de cara, sem passar por imunossupressores e corticoides antes. Falando de outra droga, na verdade, o vedolizumab, que é uma interação da alfa-4 beta-7, molécula da adesão, CAM1, ela não deixa o linfócito grudar na parede, na verdade, na mucosa. O linfócito segue livre pela corrente sanguínea, certo? Sem afetar a parede da mucosa. Então, essa transmigração do linfócito é bloqueada. E, ao ter bloqueio, não atinge a mucosa. Mais de 99% das integrinas, né, da integrina alfa-4 beta-7, estão ligados em concentrações terapêuticas de vedo, e o vedolizumab bloqueia essa interação, inibe essa migração de linfócitos. Então, não se gruda a mucosa para formar um processo inflamatório. Então, há um recrutamento, né, dessa molécula de adesão, e aí o que acontece? Quando não há esse bloqueio da alfa-4 beta-7, da antiintegrina, há uma interação do linfócito na parede e agressão na parede. Então, essa alfa-4 beta-7, uma antiintegrina, faz um bloqueio, não deixando o linfócito se grudar. Certo? O vedolizumab, ele tem a fase de indução 300 mg em soro fisiológico a semana 0, 2 e 6, e depois a cada 8 semanas, né, que seja um tratamento de manutenção, sendo que pode chegar na sua otimização de tratamento, o tratamento mensal de 30 em 30 dias. O estequinumab é uma anti-interleucina 12-23, com a sua fração P40-P35. É um biológico, na verdade, também eficaz e também muito seguro, na verdade, no tratamento da doença de Crohn, e já aprovado para retocolite ulcerativa também, na verdade, em bula. A dose de indução vai depender do peso do paciente, né? Na verdade, uma variação até 55 quilos, 55 até 80, acima de 80 quilos, e que pode ser na indução venosa, né, de acordo com o quilo-peso, e depois ele passa a subcutânea fixa, 90 miligramas, com as suas doses de manutenção. De 2 em 2 meses, 8 em 8 semanas, ou de 3 em 3 meses, de 12 em 12 semanas. O tofacitinib aí já é uma biomolécula, tá? Inibidor da JAK1, um receptor, na verdade, de ativação e de transcrição da mucosa intestinal, que não deixa as citocinas se ligarem a esse inibidor do JAK, né? E aí é bloqueado, na verdade, o JAK1, e é uma mucosa, na verdade, é uma medicação biomolecular, né? Biologicamente, biomolécula oral. A dose é feita de 5 miligramas de 12 em 12 horas, na via oral, e pode ter uma manutenção de 10 miligramas uma vez ao dia, que seja. Né?
Algumas considerações sobre a terapia biológica, a gente verificar se o paciente está tendo infecções, e a principal infecção que leva mais medo no uso de terapia biológica da doença inflamatória é a tuberculose, que pode levar a casos fatais e a casos que a gente tem que parar com o tratamento para depois tratar e, na verdade, mudar, né, o teu tratamento que seja na doença inflamatória, mas tem que ter uma supervisão em relação a isso. Pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, grau 3 e 4, são contraindicados aos usos de anti-TNF, tem que usar drogas mais seguras, como vedolizumab, ustekinumab, que seja, né? Verificar se o paciente tem hepatite B, hepatite C, HIV, que tem que fazer o tratamento da hepatite B, né? Da hepatite C, ou do tratamento da HIV, isso se cerca, na verdade, de análise pré-biológica. As vacinas, né? Influenza, tétano, difterina, coqueluche, HPV, pneumococo, meningococo, hepatite A, hepatite B, mais moderno, de herpes zoster, né, que seja, para fazer uma imunização antes de começar o tratamento. Muitas das vezes não dá tempo, a gente tem que começar mesmo, sem conseguir completar a imunização. A malignidade é raro, o risco associado de câncer, incluindo linfomas, não pode ser excluído, principalmente em homens jovens, usando biológico. Então, a gente tenta não fazer a combinação em comboterapia com azathioprina, porque o risco aumenta. Usar de cautela no tratamento do paciente com risco aumentado de câncer e o risco para o desenvolvimento de linfoma hepatosplênico de células T não pode ser excluído. Então, esse aqui é um paciente que desenvolveu uma tuberculose em uso de anti-TNF, né? E aí, tuberculose pulmonar, tem que ser tratada a tuberculose para depois retomar tratamento com outra droga, se possível, não da mesma classe anti-TNF. As vacinas, né, indicadas na imunossupressão, a gente sabe que vacinar 3 semanas antes ou 3 meses depois para herpes zoster ou varicela, febre amarela, raiva, tríplice viral, BCG, polisseio, febre tifoide oral, 3 semanas antes de começar, ou então 3 meses depois de iniciado, mantendo um intervalo, já que o paciente já começou, então parar para fazer 3 meses depois. E há uma avaliação clínica, né, inicial em relação a esses tipos de pacientes. Se o paciente, na verdade, como é que é o screening, na verdade, para a tuberculose? Ele é sintomático, né? Com tosse clínica, febre, que seja, uso de anti-TNF após a avaliação do especialista, né? Que seja. Pacientes assintomáticos, né? E que tem o PPD, na verdade, para você verificar. Se o PPD for reator, né? E o raio-x de tórax alterado, uma imagem suspeita ou sequela de TB, esse paciente só vai usar anti-TNF após a avaliação do especialista. Então, PPD reator, raio-x alterado, só após a avaliação do especialista, muitas das vezes ele vai fazer profilaxia de tuberculose latente ou tratamento da tuberculose para depois usar o anti-TNF. Se o PPD é reator, mas raio-x de tórax normal, terapia de tuberculose latente. E depois de um mês de iniciado, você já pode começar o tratamento. Mas se o PPD for não reator, mas o raio-x de tórax está alterável, compatível com sequela de TB, sim, fazer a imunização latente. Seja com isoniazida, o anti-TNF pode ser introduzido depois de um mês. Então, PPD não reator, raio-x de tórax alterado, né? Pode fazer a profilaxia de tuberculose latente, depois de um mês começar o tratamento. Se o PPD não é reator do raio-x de tórax normal, é o melhor dos nossos mundos, né? Na verdade, está liberado para fazer anti-TNF, liberado com segmento clínico de rotina e um screening periódico. Isso aqui eu quis botar para vocês, resumidamente, que na verdade são 2 guidelines importantes da AGA, da Associação de Gastroenterologia Americana, de prática clínica no manejo da colite ulcerativa moderada severa, que serve muitas das vezes junto com o ECO como a nossa prática de tratamento, que é importante vocês caracterizarem o True Love, classificação de True Love WITS, que é a atualização antiga, mas é importante para caracterizar se o paciente tem uma doença leve, se é uma doença severa ou fulminante. Seja o número de evacuações menor que 4, severa maior que 6, pode ser severa ou fulminante mais que 10. Se tem sangue intermitente nas fezes, se tem um sangue frequente ou contínuo, que pode levar a colite fulminante. Se tem uma temperatura normal, um pulso normal, hemoglobina normal, pode ser uma doença leve, mas se tiver já uma febre, taquicardia, uma hemoglobina menos que 75% do normal, quer dizer, o paciente já com a colite moderada severa, né?
sinais clínicos nenhuns, né, que levem o paciente está desnutrido, o paciente está em muita agudização, ou se o paciente tiver dor abdominal, que pode ser uma colite severa, ou fulminante, com distensão abdominal e muita dor com dilatação colônica. Então, há as classificações de 0, 1, 2 e 3 para maio, endoscópicas, que a gente não vai se deter aqui, mas também as classificações severas, que sejam endoscópicas, que o maio escolhe para retocolite ulcerativa. É importante que a 0 o paciente não tem lesões, a 1 o paciente pode ter algumas lesões, 1 a 2 ulcerações, 3 a 4 ulcerações, 2, 5 ou mais que seja, mostrando ele ter ulcerações que sejam. Então, falando um pouquinho de recomendações, já que a aula também é sobre tratamento. Pacientes adultos, né, o AGA fala, com retocolite ulcerativa severa, moderada, recomendo o uso tanto do infliximab quanto do adalimumab, golimumab, vedolizumab, tofacitinib ou ustekinumab do tratamento. É uma recomendação forte, qualidade de evidência moderada. Em pacientes adultos com retocolite ulcerativa severa moderada, que são naíves de agente biológico, o AGA sugere usar o infliximab ou o vedolizumab, um paciente naíve de retocolite, com doença severa. Uma qualidade de evidência moderada e uma condição, recomendação, na verdade, condicional, né, que seja. E ele comenta também que os pacientes, particularmente com menos doença severa, poderá ser usado com menos eficácia de medicações, o adalimumab como alternativa. Em outros pacientes adultos com retocolite ulcerativa moderada e são naíves de agente biológico, o ADA recomenda que possa ser usado, então não usou outros agentes biológicos. O tofacitinib somente usado em alguns registros de estudo, mas assim, não teve uma forte recomendação, sem recomendação, ainda precisa de mais conhecimento para ser usado no paciente naíve de outros biológicos como primeira linha. Comentário que a FDA recomenda que a gente precisa verificar se o paciente já teve falha ou intolerância a antagonistas anti-TNF. Em pacientes adultos, né, com colite ulcerativa moderada severa, que foram expostos a infliximab, particularmente que perderam a resposta ou não tiveram resposta, sugere que você use ustekinumab ou tofacitinib. Então, usou infliximab, segunda linha, ustekinumab ou tofacitinib. Mas podemos usar também o vedolizumab ou adalimumab para indução de remissão. Pode ser uma opção. Em pacientes, na verdade, adultos, que tiveram uma colite ulcerativa moderada a severa, o AGA sugere também que você possa usar em monoterapia as tiopurinas, imunossupressor, azatioprina ou 6-mercaptopurina para induzir uma remissão. É condicional, mas ele fala que essa recomendação é muito baixa, que seja. Tá? Tem uma qualidade de evidência muito baixa. Baixa também tem nos pacientes que, para atingir a remissão, o uso das tiopurinas também é baixa para induzir a remissão, e metrexato também, por manutenção da remissão e indução, também tem uma qualidade de evidência baixa. Então, a azatioprina, metrexato, na verdade, não são drogas boas para a gente tirar essa questão, na verdade, de usar como indução da manutenção que seja uma doença moderada severa. Na verdade, seria mais o uso de anti-TNFs, podendo usar se é um paciente naíve, o vedolizumab que seja. Em pacientes adultos com doença moderada severa, a recomendação que fala, né, em relação à manutenção de remissão, né, é uma recomendação que pode ser baixa, né, no uso dessas drogas. Em pacientes adultos com colite moderada severa, a combinação de antagonistas anti-TNF, vedolizumab, ustekinumab, tiopurinas ou metrexato é baixa. É melhor usar essas drogas em monoterapia do que combinação de tiopurinas. Ele fala isso no AGA, mas particularmente doenças menos severas, você pode usar a monoterapia para ter uma melhor eficácia, tá? Para ter um resgate da droga. Em pacientes adultos com retocolite ulcerativa moderada severa, o AGA sugere que a combinação de anti-TNF, vedolizumab e ustekinumab com tiopurinas também tenha conhecimento baixo, mas pode ser uma recomendação de ser usado junto, tá? Então, pode ser usado, mas ainda tem estudos pequenos que possam dizer que seja a melhor uso da droga. Em pacientes adultos, né, no mesmo esquema, o uso sugestivo, né, mais precoce de biológicos, sem ou não imunomoduladores,
num step-up gradual, depois da falha ao 5-ASA. Sim, pode ter uma recomendação condicional, mas ainda estudos, né, que mostram uma eficácia ainda relativa. Pulando um pouquinho, pacientes adultos, doença moderada também, condicional na forte recomendação, mas ainda baixa, muito baixa em estudos, que seja no uso na remissão de agentes biológicos com azatioprina ou tofacitinib. Pacientes, na verdade, hospitalizados, né? Fazer metilprednisolona, a dose 40 a 60 miligramas, altas doses, corticoide intravenoso, sim, pode ser usado, tá? Pacientes hospitalizados, colite ulcerativa sem infecção, sugere que você faça usar antibióticos, sim, para evitar a translocação bacteriana. Pacientes adultos hospitalizados com corticoide intravenoso refratário, muitas das vezes você tem que fazer o resgate com infliximab ou ciclosporina, sim, tá? Uma condição também que pode ser usado como recomendação. E pacientes adultos hospitalizados também com doença grave, né, severa, a recomendação é, muitas das vezes, ir escalonando ou dobrar a dose do infliximab. Em relação à doença pasteurizante perenal e no manejo da doença luminal colônica da doença de Crohn, esse é um sumário também que está uma forte recomendação desses dois itens, que em pacientes adultos com doença de Crohn moderada a severa, a AGA recomenda o uso de anti-TNF, tá, na indução e manutenção da remissão. Embora a evidência do infliximab e do adalimumab seja moderadamente incerta, a evidência do sertolizumab certa, a evidência do sertolizumab pegol foi menos certa, tá? Então, o ADA e o infliximab tem uma forte recomendação na doença de Crohn, certo? E há uma evidência moderada e certa para, na verdade, o sertolizumab pegol. Então, vocês veem que a doença de Crohn, para a recolite ulcerativa, já há nuances diferentes, né? Outra forte recomendação, os pacientes na doença de Crohn moderada severa recomendam que o uso do stignomab na indução e manutenção da remissão. Uma forte recomendação, né? O uso do vedo pode ser uma condicional, né, no tratamento, pode ser usado, certo? Na indução e manutenção. E na colite moderada severa, também sugere que o natalizumab na indução e manutenção, apesar que o natalizumab foi abandonado por conta de leucoencefalopatias multifocais progressivas que apareceram em alguns pacientes intracerebrais e uso do natalizumab. Outra como forte recomendação em pacientes que são naíves de drogas biológicas, recomendo que possa ser usado infliximab, adalimumab ou steknumab, ou sertolizumab pegol para indução ou remissão e sugestão do uso pode ser do vedolizumab ou do sertolizumab pegol. Então, essas três drogas podem ser usadas, uma forte recomendação. Em pacientes com doença de Crohn moderada severa, que nunca responderam ao anti-TNF, né, que não tiveram resposta ao anti-TNF, pode ser recomendado usar o ustekinumab, né, e pode ser usado depois o vedolizumab no tratamento de indução, uma forte recomendação. Outra forte recomendação, paciente de doença de Crohn moderada severa, o uso de adalimumab, né, ou ustekinumab nos pacientes não respondedores secundários. Responderam no início, perderam a resposta. Na verdade, o infliximab. Você pode usar o adalimumab, que é um anti-TNF, ou então uma interleucina 12-23, certo? Além do vedolizumab, pode ser sugestivo. E a gente sabe que algumas condicionais 6 que tenha, né? Sugestivo o uso de tiopurinas, pode ser que sim, para ter remissão, o uso de tiopurinas para ter manutenção da remissão depois do corticoide, pode ser que sim, pode ser que não, mas uma evidência baixa que seja. Paciente com doença de Crohn moderada severa, uso metrexato, né, na indução e manutenção também baixa, um pouquinho moderado nos trabalhos. E a doença de Crohn moderada severa sugere que é metrexato, também monoterapia, também baixa em relação aos trabalhos. Então, são recomendações, na verdade, que não têm muita força de manutenção. Em pacientes com doença de Crohn moderada, a grave, que eram naíves de biológico ou imunomoduladores, o AGA sugere o uso do infliximab, que pode ser em combinação com o infliximab, sim, tá? Manutenção e remissão, na comboterapia. Também pode ser usado o uso de adalimumab em combinação com tiopurinas, tá? Uma recomendação forte condicional, tá? Em remissão, pode ser usado em monoterapia ou em comboterapia. Mas não recomendado. O AGA não recomenda o uso dos pacientes com ustekinumab ou vedolizumab
em combinação com tiopurinas ou metrexato. Não precisa, por causa da baixa homogeneicidade das drogas. Então, é para usar em monoterapia, não é recomendado. Tá? E o AGA também recomenda que a junção de imunomoduladores e outros biológicos que não sejam anti-TNF também não precisa ser feito. Então, quer dizer, não é recomendado. Então, na verdade, a gente sabe que tem adultos que têm uma forte recomendação, quando a doença de Crohn severa, o uso de corticoide para tirar da agudização da doença, certo? No tratamento e manutenção de remissão. Forte recomendação em pacientes que saíram do aminoxilato ou sulfasalazina, no tratamento de indução e manutenção de remissão, você precisa evoluir seu tratamento. Forte recomendação em pacientes com doença fistulizante perianal, uso do infliximab, ou até o adalimumab, que seja, tá? O estequinumab, aí já mais condicional. Primeira questão é usar infliximab na fistulizante perianal, e forte recomendação, paciente com fístula ativa perianal, sem abscesso perianal, que você use agentes biológicos em combinação, no caso com antibióticos. Não usar somente os biológicos sozinhos, mas usar, na verdade, junto com antibióticos, para esperar uma remissão melhor da doença, da drenagem que seja. E, para terminar, como a gente precisa conviver com a doença, né? Como nós, médicos, e como os pacientes precisam viver. Acredito que essa pergunta foi para a gente, como médico, e para paciente portador. É preciso ter consciência do que você está tratando. É preciso o paciente também ter consciência que ele tem uma doença, que naquele período ele está em remissão, mas ele pode entrar em agonização da doença. É preciso ter um entendimento, tanto do médico, né, que seja explorar e mostrar ao paciente a gravidade ou a leve doença que o paciente possa estar tendo naquele momento, com 2 M's. O momento que você começa o tratamento e o teu monitoramento. Essa relação médico-paciente é muito importante. Quero que vocês gravem isso. O paciente com doença crônica, autoimune, ele precisa de ter acompanhamento e contato com o seu médico. Porque tudo pode acontecer, infecções, problemas emergenciais, e ele se sente muito só quando ele vai à emergência do hospital e vê que as pessoas não conhecem a doença dele. Então, é muito triste isso. Ou tem pouco conhecimento de como tratar e como intervir, como ver a gravidade. Vou te dar uma dipirona, vou te levar para casa, porque eu não sei tratar esse tipo de doença, você procura o seu médico. É importante ter o médico uma comunicação emissor-receptor com o paciente. Dar comunicação para ele, para a gente ver a gravidade. Múltiplas coisas podem acontecer. Ele pode achar que aquilo é manifestação, ele pode achar que não pode usar um determinado medicamento que foi passado para ele, ou ele pode achar também que, na verdade, a doença em si, ela precisa de combater e ele não está visualizando. Então, precisa ter comunicação com o seu paciente. Lembrar que pode ter agonizações dentro de uma doença crônica e, fundamentalmente, isso eu converso bastante com meus pacientes, que procurem, na verdade, uma opinião, não pelas redes sociais. Procure uma opinião com seus médicos. Procure tirar dúvidas com seus médicos. Procure fazê-los, na verdade, como objeto de emissão e receptor da sua vida. As redes sociais, do meu ponto de vista, têm prejudicado um pouquinho vários tipos de tratamento, tendências, na verdade, ao paciente desistir de tratamento, ao paciente ter medo de tratamento, e a gente que tem que mostrar essas dúvidas, nós médicos, a gente que precisa alertar ou esclarecer, nós médicos, em relação ao paciente. Então, é muito importante, na verdade, que o teu paciente recorra a você para tirar as dúvidas, e não ficar recorrendo com exames colocados, como a gente vê hoje, em mídias sociais, para ter um comentário de outros portadores para saber o que vai fazer, né, ou o que não vai fazer, que seja. Então, nas formas de conviver, é importante que a gente elabore e gere ao paciente uma qualidade de vida, que é um método utilizado para mensurar essas condições de vida, condições que contribuem para o bem-estar físico e espiritual desse indivíduo e sociedade, seja na sua saúde social, saúde física, saúde profissional, espiritual, emocional, saúde mental. É importante que, quando você está com todos esses aspectos de saúde, você pode dizer que você está com uma qualidade de vida apropriada, mesmo tendo uma doença ou não.
E aí começou a se fazer revisões sistemáticas em relação aos problemas na forma de conviver com a doença inflamatória. Uma revisão desses artigos mostrou que os grandes problemas dos pacientes era ter muita fadiga. Hoje mesmo um paciente de consultório reclamando de muita fadiga, e 60% a 70% dos pacientes têm fadiga, quem tem doença inflamatória intestinal, mesmo que não esteja em atividade de doença. Uma incontinência fecal, muitas das vezes, o paciente evacua, muitas vezes sem sentir, o paciente evacua, faz vários episódios diarreicos, uma incerteza do futuro, estigma dos sintomas, uma imagem corporal abalada, de medo, depressão, ansiedade, uma falta de formação dos profissionais de saúde. Vejo que as ligas acadêmicas elas procuram dinamizar, entendeu? Na formação do médico, para ele não ser um médico abstrato em relação a esse tipo de doença, que é muito ruim quando o profissional de saúde não tem absolutamente conhecimento daquele tipo de doença, e ele se depara, às vezes, com um paciente na emergência, que seja. Essa falta de conscientização da doença, que a gente está fazendo aqui são aspectos gerais que sejam, mas a gente precisa individualizar com os pacientes. Essa falta de entendimento na população, ou até dos familiares, ou dos pacientes entenderem que é uma doença que precisa ser supervisionada sempre. Dificuldade no trabalho, e vejam bem, gente, tinha um item, viver em total isolamento e exclusão. A gente tem uma grande parte dos pacientes que se isolam e têm medo, vão para o aniversário e se localizam perto de um banheiro, uma mesa perto do banheiro, porque elas têm medo de ter uma urgência evacuatória. Então, nessa revisão de sistemática também, de meta-análise, de incidência, prevalência, desconfortos determinantes, é importante que a gente tenha os cuidados multidisciplinares, necessidade de instrumentos de pesquisa para medir o desconforto na forma de conviver, que é uma doença que pode prejudicar as relações interpessoais, pode atrapalhar a atividade física, de vida, participação social, desempenho sexual. Você imagina uma pessoa que tem doença fisturizante perianal, próximo à região vaginal, com abscesso, e ela fica com medo de fazer relação sexual com o seu parceiro, ou que tem múltiplas fístulas perianais, ou que tem uma bolsa de ileostomia, pode levar a esse isolamento, solidão, depressão e ansiedade. E na avaliação das formas de conviver, a qualidade de vida da doença inflamatória intestinal, a conclusão dos estudos foi que é muito ruim a qualidade de vida dos pacientes com doença inflamatória intestinal. Eles não se sentem com uma qualidade de vida satisfatória nas meta-análises e revisão sistemática. E a BCD, que é um órgão ligado aos portadores de doença inflamatória intestinal no Brasil, em pesquisas que fizeram junto aos portadores, mostrou que 1/3 da amostra teve que se ausentar do trabalho por mais de 25 dias. Isso causando um absenteísmo, né? Às vezes perda de emprego, que seja. Metade relata que a doença inflamatória afeta o emprego e se torna ele um desempregado. Desemprega ele do trabalho. Tá? 30% relatou sentir uma discriminação no ambiente devido à doença. E lá vai o cara para o banheiro várias vezes. Isso aí parece invenção. Quantas vezes ele vai ao banheiro? Quer dizer, se sente discriminado. E aí é importante ter uma pessoa que compreenda no trabalho, tá? Porque às vezes pode ter uma diarreia aguda com sangue e pode ser no meio do seu trabalho, não precisa ser em casa. 42% relatam que a doença inflamatória impede a pessoa de realizar seu potencial nos estudos de trabalho. Então, piora a qualidade de vida, ele consegue se desenvolver. Eu tenho um paciente, um garoto, agora ele tem 21 anos, que ele descobriu a doença aos 19 anos. Ele teve que operar a fístula perianal e teve que interromper o sonho de ser jogador de futebol. Ele chegou a fazer testes no outro time, mas a carreira não progrediu exatamente porque ele entrou no processo de agudização da doença. Então, ficou uma coisa meio ingrata, e ele teve que abandonar isso. Mas, felizmente, ele está fazendo faculdade de educação física, ele vai se ligar ao esporte de alguma maneira, para trabalhar com o esporte, que era o sonho dele, sempre. 47% teve que fazer mudanças na sua rotina de estudo ou de trabalho, quer dizer, uma redução de jornada, horário flexível. E olha lá, gente, quase 70% fadiga, 80% mudaram sua rotina de vida após o diagnóstico. E durante a remissão desse estudo de percepção da dor, tem o processo de medo, de angústia, de ansiedade, de fadiga e distúrbios de sono. O paciente pode acordar várias vezes de madrugada, porque a doença em atividade, muitas das vezes,
não controla a hora que ele está dormindo ou a hora que ele está acordado. A preocupação com a gravidez também é uma coisa corrente, em que quase 70% ou 60% tem preocupação, na verdade, com a doença e engravidar, né? Eles consideram engravidar, mas será que tem medo? Tem medo de engravidar em atividade de doença, medo dos medicamentos fazerem mal, 70%, quase 70% medo de transmitir para o feto, transmitir para o bebê, né? O medo de ter uma gravidez complicada com a atividade da doença, 60%, olha como fatores, 2/3 que tem essa percepção, na verdade, dos aspectos reprodutivos. E o medo de não ser capaz de cuidar do bebê por causa da doença inflamatória, quer dizer, ter que entregar para uma mãe, para o pai, que seja, ou para o próprio marido, o tratamento que ele não tem, que a pessoa não tem condição, né, que seja. E assim, o medo de não engravidar também existe, porque eles sabem que se eu tenho os dois portadores de doença inflamatória intestinal, essa possibilidade vai para 21%. Se eu tenho um dos portadores, essa possibilidade cai um pouquinho para 13%. E essa decisão compartilhada em ajudar os pacientes a entender as opções de tratamento, ver as condições terapêuticas, as condutas, os guidelines, individualizar, considerar o seu cenário clínico específico, analisando riscos e benefícios, é importante de maneira global, verificar que essa decisão compartilhada é uma correta decisão e que tem que ter uma relação médico-paciente. Então, é preciso individualizar cada caso, não é passar qualquer droga, a gente tem que visualizar o paciente e ter suas dúvidas esclarecidas, explicação de cada opção de tratamento, explicar para eles os riscos, os benefícios, o que pode ser mais seguro, o que não pode. Pode ser gráficos, tabelas, que sejam informativos. O alinhamento da proposta terapêutica, de acordo com as preferências e valores de cada paciente, quer dizer, alinhando o que seja, né? Na verdade, fazendo com que o paciente se sinta bem naquele tratamento, que ele concorde, né? Vai explicar para ele que é uma doença sem cura, que é incurável até o momento. Assistência e apoio, né? Para a implantação da estratégia eleita, quer dizer, seja com a ajuda, na verdade, do centro de difusão, dos laboratórios, que seja, o compromisso de ambos, médico e paciente, que após essa decisão compartilhada, e acompanhar o seu caso, é um compromisso, é uma relação que eu tenho muito com meus pacientes, vou acompanhar seu caso, tem que acompanhar, você me dá a chance de acompanhar, caso aconteça alguma coisa, ou não aconteça, mesmo que não esteja acontecendo, esteja em remissão, preciso acompanhar, e explicar através do conhecimento técnico adquirido de forma clara, desses riscos e benefícios, no intuito de gerar os melhores resultados. É importante a gente levar o paciente em remissão, resposta clínica, marcadores inflamatórios, atividade inflamatória, seja radiológicos, cicatrização endoscópica, laboratorial, fecais, gerando melhores, gerando uma qualidade de vida importante. Então, quando há os problemas na decisão compartilhada? Quais são os problemas quando não dá certo? Quando há uma total falta de interesse. O paciente não adere ao tratamento. E aí podem acontecer complicações. O paciente não aceita o diagnóstico. A gente tem uma gama de pacientes que não aceitam o diagnóstico, porque quer ter a cura, porque não quer ter aquela doença, porque encara aquilo como uma coisa que, por que eu, por que eu? Então, muitas das vezes, a gente precisa de ajuda psicológica, precisa de ajuda psiquiátrica para ter aceitação. Eu já perdi uma paciente que, na verdade, tentou o suicídio porque não teve aceitação do diagnóstico, apesar de ajuda de especialistas, e conseguiu o suicídio. Então, foi uma tristeza muito grande para o irmão, quando ele comunicou para mim isso. Busca em site, internet, sobre riscos relacionados à opção proposta. Busque saber isso com o seu médico, mas não no site de internet. Influência de familiares e amigos, na busca de várias opiniões médicas. Quer dizer, fica buscando alguém que fale uma coisa que ele acha que seja favorável, quando, na verdade, a gente, com guidelines, escolhe uma individualização do tratamento. Então, fica buscando várias opiniões, e aí tem vários médicos, quem tem vários médicos acaba não tendo nenhum. Severidade dos sintomas clínicos e urgência na resolução. Verificar o próprio paciente, a gente estimular e mostrar para o paciente, mas o próprio médico também vê. O medo de saber a real evolução da sua doença. Tem pacientes que não querem saber se vai levar um ato cirúrgico, uma estenose, que seja. E, por via das vezes, às vezes, um baixo nível intelectual, que ele não entende aquilo que a gente está falando, ou das gravidades. Isso tudo significa o quê? Que, baseado nesses questionários de respostas, como você recebe a medicação, é importante você explicar para o paciente se é subcutâneo, venoso,
isso é uma biomolécula oral. O alívio dos sintomas, que é a remissão, que a gente tem que monitorar essa remissão endoscópica com exames com o paciente. E o tempo das aplicações é importante de você explicar para ele não achar que é todo dia, que é todo mês, tem o tempo necessário. E na pesquisa dos manejos, né, opiniões diferentes, similares entre os pacientes e médicos, mostrou 4 áreas de destaque, né, nas pesquisas com pacientes e médicos, de necessidades não atendidas. E que os sintomas mais incômodos dos pacientes eram ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão, 70% dos pacientes adquirem alguma questão psiquiátrica no tratamento. Diferentes opiniões sobre remissão. Isso, às vezes, do médico. O médico acha que a remissão não está evacuando diarreia. O outro médico acha que é cicatrização endoscópica. Quer dizer, é um conjunto de coisas e não só um fator para você dizer que o paciente está em remissão. E o próprio paciente acha que não está com diarreia, ele acha que está em remissão. Durabilidade do tratamento, melhores expectativas do paciente. Sustentabilidade. Explicar a sustentabilidade, que essa droga é sustentável, tem uma resposta a longo prazo. Pacientes mais preocupados com o médico com uso crônico de corticoides, né? Então, os pacientes estão mais preocupados que os médicos com o uso crônico. Eles ficam muito preocupados, vai me fazer, doutor, ficar com cara lua cheia, eu engordar, eu começar a ter acne. Então, quer dizer, o médico também que tem que ponderar, olha, eu estou fazendo a fase aguda, mas eu estou tirando aos poucos o remédio, explicar para ele. E o foco principal nessa pesquisa, que precisava de uma melhor educação dos pacientes e dados para decisão compartilhada. E aí, vocês, como qualidade de estudante, precisam entender que o médico também precisa ser proativo. E aí vem o conceito de inércia clínica. O que é inércia clínica na forma de conviver da doença, aí na forma do médico? A inércia é um conceito dinâmico. É a resistência que impede a mudança da abordagem na dada situação. O médico não acompanha, o médico deixa para lá, o médico fala que está tudo bem, e a gente precisa monitorar a doença. Não, volta daqui a um ano. Não, tira o remédio. Não, não quer fazer, não faz. Explicar os prós e os contras que podem acontecer quando você não monitora a doença. Isso leva, às vezes, a um conceito de inércia clínica. O médico não consegue visualizar isso. E ele diz respeito a inércia clínica à falha no início, na intensificação, na troca de uma abordagem terapêutica, quando exige metas pré-estabelecidas que não foram alcançadas. Então, a gente precisa visualizar a gravidade. E dentro dessa inércia clínica, 50% tem fatores médicos, 30% fatores dos pacientes na pesquisa e 20% fatores do sistema de saúde. Eu vou começar pelos fatores médicos. Vocês vão ser médicos, estão se graduando. A falha inicial do tratamento. Não verificar a janela de oportunidade quando já tinha que passar de um tratamento X para isso. Hoje eu peguei um rapaz de 16 anos que está usando mesalazina quando já não era há 3 anos estar usando mesalazina. Já era para estar na terapia biológica. Eu vou repetir os exames dele, 3 anos depois, eu tenho os exames de 2017, 2019, na conclusão, e falei para a mãe, já era para ele estar usando o tipo de tratamento. Então, essas metas desconhecidas ou pouco enfatizadas pelos colegas médicos, que eles não têm familiaridade, na verdade, com os guidelines, que seja de conduta, do ECO, do AGA, que seja do próprio GDIB, subestimar a necessidade do paciente. Subestimar, não, isso é uma diarreia leve, você não está tendo nada. Subestimar e não fazer a receita, não fazer o relatório em tempo hábil. A falha em identificar e manejar comorbidade. Lembrar que a doença tem manifestações e pode ter comorbidades. Pode ter uma hipertensão, pode ter uma pneumonia, pode desenvolver uma tuberculose. E o desconhecimento de atitudes proativas. Quer dizer, o médico precisa proativo. Ele tem que valorizar o que o paciente fala. 30% são fatores dos pacientes. Vejam bem, menos que dos médicos, na inércia clínica. Então, eles não visualizam o surgimento de efeitos colaterais das drogas, o uso de vários medicamentos, a pouca adesão que ele tem, ele acha que está tudo bem, mas não está tendo adesão ao tratamento, ele falha nas infusões, falha no medicamento oral, o custo de tratamento pode ser o fator de não ter adesão, tá? No tratamento, está muito caro, eu próprio reduzi, eu tirei. Essa negação da doença da gravidade, a ausência de sintomas, isso acontece muito. O paciente não tem sintoma, ele acha que está ok, ele para o tratamento, tá? E, na verdade, a doença começa a progredir, seja uma semana, um mês, que seja. A falta de confiança no médico. O médico tem que tratar de gerar uma confiança no paciente, de que o tratamento vai dar certo. Esse efeito de confiança, na verdade, tem que ser dado pelo médico.
e que você está fazendo o tratamento mais eficaz. Se você está gerando desconfiança, o paciente vai abandonar o tratamento. Problemas cognitivos associados a esse baixo nível educacional, que às vezes pode acontecer. E 20% fatores do sistema de saúde, que ainda temos protocolos suficientes, PCDT não aprovados para certas drogas, o Registro Nacional de Dados ainda está ausente, a gente vai conseguir fazer agora o primeiro registro com 1.000 pacientes, isso é muito pouco. A gente tem muito mais pacientes, na verdade, com doença inflamatória intestinal. Essa pouca compreensão das doenças e gravidade, essa compreensão que seja do que é uma doença inflamatória intestinal. Às vezes o sistema de saúde ele encara aquilo como o paciente hospitalizou, dá antibiótico, manda embora para casa, e o paciente está gerando várias hospitalizações que já era para ele estar em outro tipo de tratamento, e ele próprio plano de saúde ele não aprova, né? Não quer aprovar, e essa falta de incentivo e valorização por estudos epidemiológicos. A gente precisa, sim, de estudos epidemiológicos para a gente saber, nosso país, na América, que seja a grande atividade que seja da doença. Então, como mensagens finais, o último slide, gente, é uma doença crônica que afeta a qualidade de vida. A gente tem o STRIDE 2, que visualiza a terapia de longo prazo como qualidade de vida como último item. A gente precisa individualizar o tratamento, fenotipar se o paciente tem doença grave, leve, moderada, fistulizante, estenosante, inflamatória, valorizar os sintomas do paciente. É só uma diarreiazinha aguda. Não, vamos fazer exames para ver o que está acontecendo, monitorar a doença. Tem os 2 M's, momento, diagnóstico, monitorar a doença, valorizar guidelines de conduta, seja dos órgãos internacionais e brasileiros, e gerar simplesmente eficácia e segurança nos trabalhos da BCD, foram os 2 itens que eles mais queriam, eficácia e segurança no tratamento da doença inflamatória intestinal. Desculpe se eu me estendi muito, entendeu? Esses são meus contatos, caso vocês queiram depois entrar em contato, alguma dúvida que seja, né, alguma conduta, um aconselhamento, né, que seja, e isso é o que eu tinha para explicar para vocês. E agora eu estou aberto aí a perguntas. Doutor, eu gostaria só de saber uma coisa bem simples. O omeprazol, ele é realmente carcinogênico, como você tem falado ultimamente, ou não? Isso não é um tema da aula, né? Mas, assim, o trabalho que foi feito com o omeprazol de desenvolver câncer foi um trabalho feito em Hong Kong, numa população totalmente viciada. Viciada, que eu estou dizendo, que, na verdade, nos países, na verdade, de origem asiática, tem um alto índice de câncer gástrico já, entendeu? No Japão, por exemplo, todo mundo faz colonoscopia anual, porque eles comem muita comida crua, entendeu? E não se confirmou o fator carcinogênico de omeprazol. Então, expliquem para os pacientes de vocês que foi um estudo aleatório, individualizado, ele não provoca carcinogênese, entendeu? Ele pode, sim, às vezes, diminuir a vitamina B12 em casos específicos, pode diminuir o magnésio em casos específicos. Em estudos de longo prazo, retrospectivos com vitamina D, ainda não são suficientemente capazes de garantir também uma hipovitaminose da vitamina D. Mas de carcinogênese, não. Obrigado, viu? Obrigado. Né? Aqui eu vou responder algumas perguntas, né, que tem. Qual o critério para alterar o tratamento com mesalazina, né, para um biológico? Bem, qual o critério? Se o paciente tem uma doença leve, que é 60% das vezes, não tem uma doença moderada grave, de retocolite ulcerativa, sim, o paciente pode estar usando uma mesalazina oral em combinação com uma mesalazina retal, supositório ou enema, ou somente a mesalazina oral. Se ele começa a fazer ciclos de sangramento, ciclos de atividade, em que você precisa usar corticoterapia, e que você vê que há uma repetição dos fatos, muitas das vezes 2 a 3 vezes ao ano, já é a hora de você otimizar seu tratamento para acréscimo numa azatioprina, imunossupressor ou até terapia biológica. Então, você precisa visualizar que quanto mais corticoide você está usando, mais fator que você não está respondendo à mesalazina no teu doente com retocolite ulcerativa. Hoje a gente não usa mais a mesalazina para a doença de Crohn, tá? A gente tem esse uso mais exclusivo para a retocolite ulcerativa. Os grandes grupos não acreditam na mesalazina para a doença de Crohn, não faz um efeito necessário que seja. Eu estou levantando mais um pouquinho aqui, né? Deixa
Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Meu irmão já teve uma úlcera, ele ficou defecando com um cheiro muito forte, disse o Giovanni, e achou que era diarreia. Quando desmaiou e levei ao hospital, ele estava sem sangue, o pé verde, teve que tomar sangue com urgência. Mais um dia ele morreria. Ele não percebeu que estava perdendo sangue nas fezes. No exame de endoscopia, o médico chegou a me assustar, dizendo que provável um câncer, mas graças a Deus, de forma milagrosa, a úlcera sumiu. Bem, deve ter sido aqui, ele não disse, era uma úlcera gástrica, né? Teve um sangramento alto, faz o tratamento com IBP e você pode diminuir esse sangramento e até cicatrizar que seja. Aqui tem, Eliane, uma pergunta. Sou paciente de Crohn há 20 anos, quer dizer, uma doença de longo prazo, não é uma doença de curto prazo, e que ela usa infliximab e azathioprina desde 2007. Né? Então, veja bem, a gente sabe que 30% dos pacientes podem perder a força e a resposta pelo anti-TNF, pelo infliximab, no primeiro ano, e 12% a 15% nos anos subsequentes. Então, mais ou menos em 4 anos, 60%, 70% podem não ter mais resposta ao anti-TNF. Você vê que uma paciente, a Eliane, é uma paciente que usa 20 anos, ela tem 20 anos de doença e ela usa desde 2007. Ela tem 12 com 3, 15 anos de uso de comboterapia. E parece que está respondendo, pois os medicamentos iniciais, mesalazina, corticoide, não houveram resultado. Ela diz que ama o infliximab, espero que continue fazendo efeito. Eu também acho, Eliane, entendeu? Porque você é um paciente já fora da curva. Se você perdesse no primeiro ano, você estava num paciente que poderia acontecer. Eu tenho paciente com mais de 10 anos usando anti-TNF, eu tenho paciente com 12, 14 anos usando, e você, parabéns para você, né? Talvez porque Pessoal, eu acho que o doutor Carlos Frederico caiu. Talvez ele teve alguma instabilidade na internet dele. Caiu para todos? Bem, vamos aguardar para ver se o Dr. Carlos ele consegue fazer o retorno aqui para a sala, mas eu aproveito o momento para adiantar alguns outros assuntos, assuntos já encerrando, principalmente a noite de hoje. Foi uma noite muito proveitosa. Eu aproveito esse momento para agradecer a participação de cada um de vocês, e enquanto o Dr. Carlos, vamos ver se ele vai conseguir fazer o retorno para a sala. Eu vou fazer algumas orientações para já adiantar, devido à questão do horário, também a questão da certificação. O que vai acontecer? A certificação, ela vai ser gerada através da plataforma do Eventry. Então, o que vai acontecer? Eu vou compartilhar um link agora com vocês no chat, e através desse link, vocês terão acesso ao Eventry, e lá vocês conseguirão a emissão dos certificados de vocês. Na verdade, vocês deverão fazer o cadastro de vocês, a inscrição, através dessa plataforma, e vocês serão notificados quando os certificados estarão disponíveis, que vai acontecer até amanhã. Então, os certificados vão ser disponibilizados de forma rápida para vocês, mas por isso é importante que vocês preencham esse cadastro. É coisa rápida, são informações pontuais, então vai ser um preenchimento rápido. Então, eu solicito que vocês façam isso o mais rápido possível, porque até amanhã a gente já vai estar liberando esses certificados para vocês,
para, enfim, né, ficar aí registrado e vocês usarem da melhor forma possível, seja para cadastro no currículo Lattes ou aproveitamento de atividades complementares. Porque o que importa é a participação de vocês, ainda mais nesse evento que foi muito maravilhoso, principalmente através da participação do Dr. Carlos, né, que enriqueceu bastante a noite. Infelizmente, né, ele caiu e ele não pôde estar aqui para esse encerramento. Mas é isso. Com relação à emissão do certificado, alguma dúvida? Oi, Yulas. Boa Pode noite. perguntar. Boa noite. No caso, por exemplo, eu acredito que eu já tenha feito inscrição anteriormente, tanto que eu cliquei no link agora e lá só aparece para mim só para realizar a inscrição nesse evento, né? Que, na verdade, eu já estou inscrita. Então, acredito que deve ser porque eu já tenho um cadastro. Porque, se eu não me engano, acho que eu já peguei alguns outros certificados por essa plataforma. Olha, o que acontece? Geralmente, para você ter acesso a essa plataforma, você tem que ter um cadastro individual, que é seu para qualquer evento. E aí você tem que fazer primeiro o login na plataforma. Depois você consegue realizar a inscrição. A inscrição para a participação desse evento aqui, nesse encontro, através do Zoom, né, da plataforma do Zoom, foi realizado através do Google Forms. Então, teve uma inscrição inicial. Opa, eu estou vendo aí o doutor Frederico, ele conseguiu voltar, mas Voltei pelo celular. Certo, mas só terminando de responder aqui a pergunta que foi feita, se eu não me engano, acho que foi da Marluce, se eu não me engano, né? Sim. Você também tem que fazer esse cadastro rápido para obtenção do certificado via plataforma do Eventbrite, tá bom? Então, você faz isso, é coisa rápida, com 5 minutinhos você consegue, e aí até amanhã esses certificados já estarão liberados para vocês. Pois é, doutor... Pode falar. Não, mas é isso, é porque, na verdade, ele não está me dando a opção de fazer novamente o cadastro. Então, acredito que é porque ele já está logado mesmo, entendeu? Mas eu vou aguardar. Certinho, entendi. Ok. Tem mais perguntas aí? Tem mais perguntas? Olha, por enquanto não teve mais perguntas, mas aí, pessoal, alguém gostaria de perguntar, tirar alguma dúvida? Aproveitem, esse é o momento, vocês estão tendo aí a oportunidade de ter esse contato aí com o Dr. Carlos. Então, aproveitem. Tem alguma dúvida a mais? Só agradecer mesmo, né? Foi maravilhoso, foi ótimo. Acrescentou muito conhecimento, né, na nossa graduação. Bem, Obrigado, Gilmar. Bem, eu acredito que não tenha mais dúvida, e eu também, aí, principalmente nessa questão assim, do encerramento, eu gostaria de agradecer a pessoa do Dr. Carlos Frederico e também a questão da colaboração com a DI Brasil, que foi muito importante para esse contato principalmente entre a organização desse evento com o Dr. Frederico. E foi muito boa a noite de hoje. Eu confesso que antes de realizar esse evento, tinha pouco conhecimento sobre a área que foi tratada, sobre a temática, né, das doenças inflamatórias. E eu gostei muito da explanação que o Dr. Frederico ele trouxe hoje para nós, né? Principalmente a forma de abordagem, trazendo aí esses conhecimentos, esses aportes, né, teóricos, científicos, principalmente através de estudos realizados, trazendo esses resultados para a gente ver realmente na prática como funciona. Então, foi muito enriquecedor e eu agradeço, doutor Carlos Frederico, a sua participação. Dá para perceber pela sua fala o seu envolvimento, você é muito empolgado para falar sobre esse assunto, então dá para ver que é algo que você realmente lida no seu dia a dia, que você é realmente apaixonado ali pela sua área de atuação. Eu também gostei muito da parte final que você abordou, principalmente que a maioria dos participantes são estudantes da área da saúde. Então, é importante digamos assim, essa chamada, esse apelo final aí para esse entendimento melhor de doenças, assim como as doenças inflamatórias intestinais, para a nossa abordagem futura, né, na clínica. Então, é muito importante, eu agradeço. E se você quiser dizer alguma coisa, fique à vontade. No chat também o pessoal está parabenizando você pela participação, pela excelente palestra, e é isso, eu concordo com cada uma dessas falas. Lula, agradeço aí o convite, essa participação com a Liga é muito importante. Assim, para terminar, né, na verdade, quando estudante e na época de graduação, eu aprendi que toda dor abdominal que começa no epigastrio e ela migra para a região umbilical
e depois vai lá para o flanco direito, né? Fossa ilíaca direita era apendicite, correto? Isso vocês vão ver na cirurgia geral, vão ver na emergência, aquela coisa. Não desprezem a fossa ilíaca direita. A fossa ilíaca direita é a grande localização da doença de Crohn. E, às vezes, a gente ainda vê gente operando de apendicite sem ter as perguntas básicas sobre diarreia, sobre dor abdominal. Às vezes, a pessoa está tendo dor ali há 6 meses. E aí o colega acha que aquilo é uma apendicite. Entendeu? Vamos tentar valorizar os red flags da doença, que é a diarreia, o despertar noturno, a urgência evacuatória, a perda de peso, a coisa progressiva que teve. Porque é muito ingrato, às vezes, a reclamação dos pacientes de um desconhecimento, às vezes, no setor de emergência da própria doença inflamatória intestinal. Entendeu? É uma grande reclamação dos pacientes. Doutor, eu tenho medo de ir para emergência, eu prefiro ligar para o senhor a toda hora do que ir, entendeu? Porque eu tenho medo que vão fazer comigo lá, entendeu? Então, é importante essa troca, né? É importante que a liga de vocês e a graduação de vocês tenham esse conhecimento de uma doença rara que, infelizmente, não está sendo tão rara ainda, porque está aumentando o número de casos, devido aos métodos diagnósticos aumentando, e a gente tem suspeita que essa mudança total ambiental, a gente, em outras vias, tivemos, né, com a Covid, uma mudança total ambiental, né, uma mudança total da nossa filogenética, uma mudança total da nossa microbiota. Isso possa ser a grande causa. Agradeço mais uma vez e estou disposto aí, qualquer coisa, quando tiver algum convite, à disposição. E você tem razão, Lulas, eu vivo isso diariamente mesmo, entendeu? Toda hora. Eu tenho mais ou menos uns 20 WhatsApps para responder agora de paciente, entendeu? Agora de noite. Tá certo? Abraço. Boa noite a todos aí, cara. Obrigado e bom estudo para vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor. E é isso, gente. Boa noite a todos. Até uma próxima. Boa noite. Até a próxima. É. Um abraço. Abraço. Muito bom. Muito bom, excelente.